pessoal, estamos aqui de volta com o nosso programa Saber Direito. Tema do nosso curso, Direito Civil Constitucional. Na aula de hoje, vamos tratar sobre a teoria geral dos contratos. Na aula passada, na última aula, nós tratamos do direito obrigacional. Tratamos das modalidades de inadimplemento, tratamos dos deveres laterais das obrigações, da boa-fé, da probidade, da lisura, da honestidade, da transparência. E na aula de hoje vamos tratar de direito contratual. Mas antes, vamos lembrar aí o e-mail aqui do programa, saberdireito@stf.jus.br. Então, vou repetir, hein? saberdireito@stf.jus.br. É o e-mail aqui para sugestões ou dúvidas que serão certamente encaminhadas, se vocês tiverem. E bem-vindas. Gente, vamos tratar hoje de teoria geral dos contratos. A nossa aula de hoje vai tratar sobre a teoria geral dos contratos, sobre uma visão civil constitucional. Então, iniciando aí na teoria geral dos contratos, vamos tratar dos princípios do direito contratual. O primeiro princípio do direito contratual, a autonomia da vontade. A autonomia da vontade funciona como o primeiro princípio norteador do direito contratual. Então, temos lá voluntarismo contratual, ou autonomia da vontade, ou simplesmente essa autonomia da vontade que não se presta como voluntarismo. O que nós temos de compreender aí é o seguinte, essa visão de que a autonomia de vontade é ampla e restrita é vencida. A autonomia de vontade não é ampla e restrita. Então não podemos classificar aí como voluntarismo contratual, tá claro? Ao mesmo tempo, nós temos um princípio que vem a trazer a equivalência da autonomia de vontade, que é a supremacia da ordem pública. Pelo princípio da supremacia da ordem pública, nós temos que a ordem pública limita a autonomia de vontade. A ordem pública limita o voluntarismo contratual nas relações contratuais. Então são dois princípios que se chocam para equilibrar a relação contratual. Essa visão anterior que nós tínhamos do direito civil, do direito contratual. Uma moderna visão, uma visão civil constitucional do direito, nós podemos dizer que o princípio é único. O princípio é o de autonomia privada da contratação. Aquele que nós tratamos lá na nossa primeira aula do curso. Autonomia privada de contratação, que nada mais é do que a autonomia de vontade nos limites da lei, da moral e da ordem pública instalada. Então, tem-se a autonomia de vontade dentro dos limites da lei, da moral e da ordem pública instalada. Então, esse primeiro princípio é o princípio de autonomia privada de contratação. Tudo bem, gente? Além do princípio da autonomia privada de contratação, nós temos a tratar aí, ainda dentro do direito contratual, o princípio da relatividade dos contratos. Pelo princípio da relatividade dos contratos, nós temos que os contratos são relativos às partes que os entabulam. Então, se A entabula um contrato com B, esse contrato é relativo apenas a essas partes. A apenas pode cobrar o contrato de B e B apenas pode cobrar o contrato de A. É desta maneira que o contrato é relativo. Diferente do direito de propriedade, que é absoluto. O direito de propriedade é oponível erga omnes, é oponível contra todos. O direito contratual não. O direito contratual é oponível apenas àquela certa e determinada pessoa com a qual se entabula aquele certo e determinado contrato. É assim que se vislumbra o direito contratual, tá claro? Agora, este princípio da relatividade contratual comporta três exceções importantíssimas. A primeira exceção ao princípio da relatividade contratual é a estipulação em favor de terceiros. A primeira exceção ao princípio da relatividade contratual é a estipulação em favor de terceiros. A segunda exceção ao princípio da relatividade contratual é a promessa por fato de terceiro. Então, a primeira exceção ao princípio da relatividade, a estipulação em favor de terceiros. A segunda exceção, a promessa por fato de terceiros. E a terceira exceção ao princípio da relatividade contratual é a sucessão mortis causa em contrato não personalíssimo. Então vamos repetir lá as três exceções ao princípio da relatividade contratual. A primeira exceção do princípio da relatividade é a estipulação em favor de terceiro. A segunda exceção ao princípio da relatividade é a promessa por fato de terceiro. E a terceira exceção, a sucessão mortis causa em contrato não personalíssimo.
Então, quanto a essa primeira exceção, a estipulação em favor de terceiro, ela se dá por óbvio quando um sujeito estipula em favor de outro que está fora da relação contratual um certo determinado benefício. O que é que nós estamos tratando numa situação como essa? Imaginem lá aquela situação em que o pai, né, estipula para a seguradora uma certa e determinada indenização para o seu filho no caso de morte. É o seguro de vida. Né? Essa situação de seguro de vida. Aquele beneficiário do seguro de vida, aquele que vai receber a indenização do seguro de vida, ele não precisa ter capacidade para contratar. Ele pode ter 1 mês de vida, ele pode ter 2 meses de vida. Por quê? Porque simplesmente ele não é contratante. A estipulação se dá em favor de um terceiro, de um sujeito que está fora da relação contratual. Por isso que a estipulação é em favor de terceiro. Este terceiro que está fora da relação contratual vai sofrer ali os influxos da relação contratual como beneficiário. Ele poderá ser beneficiado por essa relação contratual, mesmo sem ser contratante. Portanto, uma exceção ao princípio da relatividade. O princípio da relatividade diz que a relação contratual só gera efeitos entre as partes contratantes. Se ocorrer a estipulação em favor de terceiro, a relação contratual vai gerar um efeito a um terceiro que está fora da relação. Tá claro? Segunda exceção é a promessa por fato de terceiro. Eu posso prometer ao José que o João vai construir um muro para o José, na casa dele. Eu estou prometendo um fato de terceiro. Percebam, eu estou prometendo ao José que o João construirá um muro na casa dele. A minha promessa ao José não vale de nada se o João não constrói o muro. Quem é o responsável? Sou eu. Eu prometi para o José que o João ia construir. Mas pode ser que o João construa efetivamente o muro. E assuma a responsabilidade pela construção desse muro. Assumindo, portanto, a promessa feita por fato de terceiro. Tá claro? Então a promessa foi feita por um fato de terceiro. Este terceiro não participou da punctuação contratual. Não participou da formação do contrato. Mas pode haver efeitos do contrato para este terceiro. Desde que ele se obrigue. Né, desde que ele passe a fazer aquilo que foi prometido que ele faria. A terceira exceção ao princípio da relatividade contratual é a sucessão mortis causa em contrato não personalíssimo. Então, sucessão mortis causa em contrato não personalíssimo. Contratei um determinado cantor para fazer um show na minha cidade. Se eu contratei um cantor para fazer um show na minha cidade, esse cantor não vai e manda um filho dele, manda um amigo dele, isso é inadimplemento culposo da obrigação. Situação em que vai haver devolução de valores pagos nas perdas e danos. Porque este contrato é um contrato personalíssimo. Eu só contratei aquele certo determinado cantor por aquela certa determinada característica, por aquele conjunto de características que ele tem. Da mesma maneira, se eu tivesse contratado alguém para pintar um quadro, para fazer uma obra de arte, eu só contrato aquele sujeito certo determinado pelas características essenciais que aquela certa determinada pessoa tem. Tá claro? Por força destas características, é que eu contrato essa pessoa. Então, se ele falece, se ele morre, não pode vir outra pessoa, o herdeiro dele, falando, eu herdei a posição no contrato, então eu agora vou cumprir essa relação contratual. Negativo. Mas pode ocorrer sucessão mortis causa em contrato não personalíssimo. Imagina que esse mesmo cantor comprou de mim uma casa em 60 meses. No 30º mês, na 30ª parcela, ele morre. Ora, os herdeiros dele serão responsáveis até o limite das forças da herança. Até o limite das forças da herança, aqueles herdeiros serão responsáveis. Tá claro, gente? Por quê? Porque ocorreu a sucessão mortis causa do contrato não personalíssimo. Então, se o contrato não é personalíssimo, pode ocorrer a sucessão mortis causa. Se o contrato é personalíssimo, não há que se falar em sucessão mortis causa. Tá claro, gente? Pois bem, além do princípio da autonomia de vontade, supremacia da ordem pública, que nós falamos aí da ressignificação pelo princípio da autonomia privada de contratação e do princípio da relatividade, também constitui princípio da relação contratual a boa-fé, a eticidade. E a boa-fé, gente, boa-fé objetiva. Tem de lembrar dessa boa-fé objetiva. A boa-fé analisada aí é boa-fé objetiva, que deve estar presente na relação contratual
desde as sondagens iniciais, se houver pré-contrato, durante o pré-contrato, no desenvolvimento da relação contratual, na extinção da relação contratual e depois que ela se finda. Ou seja, a boa-fé deve estar presente na relação contratual das sondagens iniciais até depois de finda a relação jurídica, até depois de finda a relação contratual. Tá claro? Essa necessidade da boa-fé, né? A eticidade, a lisura no trato, a honestidade, a transparência, é efetivamente a boa-fé objetiva que deve estar presente na relação contratual. Então, temos aí como princípios norteadores dessa relação contratual a autonomia de vontade, a supremacia da ordem pública, a autonomia privada, a relatividade, a boa-fé e agora um princípio que é efetivamente um princípio que retrata o direito civil constitucional, que é a função social do contrato. O princípio da função social. O princípio da função social está lá no artigo 421 do Código Civil. Artigo 421 do Código Civil. O artigo 421 do Código Civil diz que a função social do contrato é razão de ser e limite à liberdade de contratar. Ou seja, o fato do Instituto ser funcionalizado é a razão de ser da liberdade que se tem para contratar e é, ao mesmo tempo, o limite da liberdade que se tem para contratar. Ou seja, não há liberdade de contratar que seja possível sem que o Instituto seja efetivamente funcionalizado. Essa função social do contrato tem dois vieses básicos. Função social intrínseca do contrato e função social extrínseca do contrato. A função social intrínseca do contrato também é conhecida como função social interpartes, ou entre as partes. É essa função social intrínseca do contrato. Mas a função social do contrato pode ser vista também sob um prisma extrínseco, situação em que nós tratamos da função social extrapartes. Então, primeiro, função social intrínseca ou interpartes. Função social intrínseca ou interpartes basicamente significa equilíbrio contratual. O contrato deve ser equilibrado entre as partes. Ele deve se apoiar em trocas úteis e justas, como diz lá o enunciado do Conselho Nacional de Justiça. Né? O contrato ele deve se apoiar em trocas justas e úteis. Eu dizia a vocês na nossa primeira aula, imaginem só que eu vou contratar um sujeito para instalar uma rede de computadores no meu escritório e vou pagar para isso um prato de sopa para o sujeito. Ele vai trabalhar durante 18 horas e eu vou pagar para ele um prato de sopa. Será que eu posso ter essa relação? Uma relação contratual dessa natureza, em que ele... Não estou falando de relação de trabalho, né? Relação de trabalho é óbvio que não. Estou falando de um contrato típico previsto no Código Civil, que é o contrato de prestação de serviços. Então, ele vai trabalhar lá para mim, instalando uma rede de computadores durante 18 horas, e eu vou pagar para ele um prato de sopa. Posso ter essa relação? Claro que não. A gente dizia lá na primeira aula, isso avilta a dignidade humana. Isso avilta a possibilidade de existência digna do ser humano. Então, é óbvio que uma relação contratual dessa natureza não é funcionalizada. O que falta para essa relação contratual é a função social intrínseca, porque falta equilíbrio contratual. O contrato deve encerrar trocas úteis e justas. Se não encerra, falta a função social intrínseca do contrato. Tá claro, gente? Mas a função social também tem o seu viés extrínseco ou extrapartes. Sob o ponto de vista extrínseco ou extrapartes, a função social trata do potencial lesivo do contrato à coletividade. Então, função social extrínseca ou extrapartes trata do potencial lesivo do contrato à coletividade. Vamos imaginar lá que eu quero construir um parque temático. Esse parque temático vai se chamar a Fabiolândia. É o meu mundo, a Fabiolândia. Eu, nesse parque temático, eu tenho uma propriedade imensa, um terreno que é meu, e eu quero construir lá a Fabiolândia. Eu tenho o dinheiro para construir esse parque temático, contratei uma empreiteira que vai construir esse parque temático,
Só que o meu terreno está do lado de uma zona de mananciais, de uma área de mananciais. Vou ter de fazer o quê? Um estudo de impacto ambiental. Isso vai gerar um relatório de impacto no meio ambiente. Né? Fazer o EIA-RIMA. Esse estudo de impacto ambiental denota que a construção desse parque temático, da Fabiolândia, ela vai gerar lesão, ela vai ser lesiva à coletividade. Por quê? Porque ela vai gerar danos ao meio ambiente. Pode ser que isso ocorra? Pode ser que ocorra uma situação dessa. Ocorrendo uma situação dessa, é óbvio, aquele contrato de empreitada que eu fechei com aquela empreiteira para construir o parque temático, ele é um contrato ineficaz por falta de função social extrínseca. Né? Não tem função social extrínseca nessa relação jurídica, porque o potencial lesivo desse contrato é muito grande. Olha, exemplo disso, a gente teve exemplo até que recente de emissora de televisão que por conta da programação que fazia, sofreu aí a ação do Ministério Público Federal, que acabou culminando aí em deixar a emissora de televisão fora do ar durante algum tempo e culminando até na ineficácia, na resolução do contrato com o apresentador de programa. Isso ocorreu no Brasil já. Então é absolutamente viável e executível e executável, com base no solidarismo constitucional e com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Se o contrato não é funcionalizado, se perde a função social extrínseca, ou seja, o potencial lesivo do contrato, a coletividade é muito grande, basta que tenha alguém que vá lá e alegue. A questão é de ausência de função social. Então esse contrato, por óbvio, não tem de ser cumprido. Não tem de ser cumprido por uma simples razão, porque ele não atende a função social alguma. E eu dizia aos senhores na nossa segunda aula da necessidade de que todos os institutos sejam funcionalizados. Se não houver função social para todos os institutos, aquele instituto que não tem função social não tem razão de ser. Tá claro, gente? Então, a função social do contrato tem dois vieses, o intrínseco e o extrínseco. Sob o ponto de vista intrínseco, função social do contrato é equilíbrio contratual. O contrato deve encerrar trocas úteis e justas. Esse é o ponto de vista intrínseco da função social, é a função social interpartes. Tudo bem? Sob o ponto de vista extrínseco, sob o ponto de vista extra-partes, ou seja, para a coletividade, o contrato não pode ter potencial lesivo. Ou seja, ele não pode ser potencialmente lesivo à coletividade, porque se for, não tem função social extra-partes. E se não tiver função social extra-partes, ele é ineficaz, ele tem de ser ineficaz, roga-se pela ineficácia, ou até mesmo nulidade em alguns certos determinados casos. Tudo bem, gente? Então, princípio aí, autonomia da vontade, supremacia da ordem pública, autonomia privada de contratação, relatividade, boa-fé, função social e obrigatoriedade agora, princípio da obrigatoriedade dos contratos. Os contratos são obrigatórios, óbvio, uma vez que é firmado um contrato, ele é obrigatório. Deste princípio da obrigatoriedade, decorrem diversos outros subprincípios, diversas outras situações. Quais são os subprincípios que decorrem do princípio da obrigatoriedade? Ora, o contrato é obrigatório, obriga as partes, ou é obrigatório para as partes. Uma vez firmado, deve ser cumprido. Além disso, nós temos aí dentro do princípio da obrigatoriedade, a intangibilidade do contrato. Ou seja, o contrato, além de obrigatório, é imutável. O contrato só pode ser mudado se for alterado pelas partes que o entabularam. Essa é a intangibilidade do contrato. Tá claro? Ele só pode ser alterado se for alterado pelas partes que efetivamente entabularam esse contrato. Então, dentro desse princípio da obrigatoriedade dos contratos, nós temos a intangibilidade. E temos mais. São decorrências lógicas do princípio da obrigatoriedade duas situações que parecem antagônicas. E aí, olha, pacta sunt servanda e rebus sic stantibus. Ou seja, contrato faz lei entre as partes. É o preceito do pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. De outro lado, nós temos a cláusula rebus sic stantibus. Duas situações que parecem antagônicas, mas ambas derivam do mesmo princípio da obrigatoriedade contratual.
tanto pacta sunt servanda quanto a rebus sic stantibus. Se nós imaginarmos aí, essa situação do pacta sunt servanda que diz o contrato faz lei entre as partes, e o contrato deve mesmo fazer lei entre as partes. Uma vez que nós temos uma relação contratual, as partes devem restar obrigadas a essa relação contratual, sob pena de haver o banalismo da relação contratual, sob pena da ruptura da segurança jurídica. E o contrato deve mesmo fazer lei entre as partes. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos negar que um contrato, se por motivo imprevisível ou extraordinário, gera onerosidade excessiva a uma das partes, nós temos uma situação muito grave, uma situação que desequilibra a relação contratual. Então, essas figuras de pacta sunt servanda e rebus sic stantibus, o contrato faz lei entre as partes e teoria da imprevisão, elas não são antagônicas, mas sim são metacomplementares. Então, só para a gente lembrar aí, a cláusula rebus sic stantibus, ou teoria da imprevisão, tem diversos nomes. Então, a gente pode chamar aí de cláusula rebus sic stantibus, a gente pode chamar de teoria da imprevisão, a gente pode chamar de teoria da objetivação contratual, a gente pode chamar de teoria da onerosidade excessiva. São diversos nomes que tem a cláusula rebus sic stantibus. Teoria da imprevisão, onerosidade excessiva, objetivação contratual. Mas todas elas tratam do mesmo tema. Um sujeito lá chamado Franz Sieber, que começou a analisar algumas relações contratuais. E o Franz Sieber percebeu o seguinte, que em certas e determinadas relações sinalagmáticas comutativas, que é uma relação sinalagmática comutativa? A relação é sinalagmática, ela é um sinalagma quando existe prestação e contraprestação. Se houver prestação e contraprestação, é um sinalagma. Então, olha lá, gente, você comprou o meu relógio, eu te entrego o relógio, você me entrega o dinheiro. Isso é um sinalagma. Prestação e contraprestação. Comutativa. Por que a relação tem que ser comutativa? Comutativa é aquela que não envolve risco. Porque você pode comprar o meu relógio assumindo o risco deste relógio vir a existir ou não, ser fabricado ou não. Como você pode comprar um relógio que você já sabe que existe. Está comprando o meu relógio certo e determinado, vai lá e me entrega o valor do relógio, eu lhe entrego o relógio. Isso é um sinalagma comutativo. É sinalagma porque tem prestação e contraprestação. Comutativo porque no momento em que você faz o contrato, você já sabe o que vai pagar e o que vai receber em troca do pagamento que está fazendo. Então, Franz Sieber começou a analisar e viu que em certas e determinadas relações sinalagmáticas comutativas, por vezes, a distância que a prestação e a contraprestação tomavam uma da outra era tão grande que não cabia mais falar em prestação e contraprestação. Não cabia mais falar em manutenção do objeto do contrato. O contrato, nestes casos, dizia o Franz Sieber, perdeu a sua base objetiva. Isso aconteceu no Brasil. As pessoas foram lá, compraram os seus automóveis com base de indexação no dólar. Vocês lembram disso? Todo mundo comprou com base de indexação no dólar. O dólar estava 1 para 1. Então o sujeito comprou o seu BMW para pagar uma prestação, ou 100 prestações, de 1.500, na época eram URVs, se não me falha a memória, unidades reais de valor, né? Em 1.500 URVs ele ia pagar pelo seu automóvel. De uma terça para a quinta, aquele valor do dólar que estava 1 para 1 foi a 3 para 1. Ou seja, o sujeito que estava pagando no seu automóvel 1.500 URVs, passou a pagar em uma semana 4.500. Então o sujeito ganhava 5 mil reais. E ganhando 5 mil reais ele conseguiu comprar um carro para pagar a prestação de 1.500. Só que agora a prestação dele é de 4.500 reais. Não mais de 1.500 reais. O motivo foi imprevisível e extraordinário. Porque à época, se não me falha a memória, o nosso ministro da Fazenda vinha dizendo que a unidade real de valor seria mantida firme, forte, para ser equiparada ao dólar, para o real nascer como uma moeda forte. Né? Então percebam que é uma situação gravíssima em que o imponderável acontece e o sujeito que firmou um contrato se vê, de repente, por um motivo imprevisível e extraordinário, em uma obrigação excessivamente onerosa. O que eu quero que fique muito bem marcado aqui, para vocês, é que isto não é exceção ao pacta sunt servanda. Ora, o pacta sunt servanda não tem exceção. Porque se ele tiver exceção, nós estamos excepcionando a segurança jurídica. É óbvio que ele não tem exceção. A questão é que a rebus sic stantibus e o pacta sunt servanda decorrem do mesmo princípio maior, que é a obrigatoriedade dos contratos.
A situação é excepcional, mas não por ser uma exceção ao pacta sunt servanda. A situação é excepcional porque é difícil de ocorrer, não é comum. Mas ela não excepciona o princípio do pacta sunt servanda. Aliás, pacta sunt servanda e rebus sextantibus coexistem no mesmo plano, junto com o princípio da obrigatoriedade, ou decorrentes do princípio da obrigatoriedade, apenas firmando a base da obrigatoriedade do contrato. O contrato faz lei entre as partes? Faz. Ele faz lei entre as partes. Desde que ele não se torne excessivamente oneroso para uma das partes, por motivo imprevisível ou extraordinário. Porque se ele se torna excessivamente oneroso, ele deixa de ser obrigatório entre as partes. E aí há a possibilidade de resolver esse contrato ou de alterar esse contrato judicialmente. É o que dizem lá os artigos 317, combinado com 478 a 480. Então, primeira situação que a gente tem de lembrar aí, quanto a rebus sextantibus, quanto à teoria da imprevisão, né? A rebus sextantibus só se aplica em contratos de execução diferida ou trato sucessivo. O que são contratos de execução diferida ou de trato sucessivo? Contratos de execução diferida ou de trato sucessivo são, execução diferida. Vamos ver as três classificações já para ficar fácil? Um contrato pode ter execução instantânea, diferida ou de trato sucessivo. Execução instantânea é muito simples, né? Vendi meu relógio. Você me paga o meu relógio, eu te entrego o relógio. A execução foi instantânea. Não é? Pagamento à vista, toma lá da cá, a execução instantânea. Mas pode ser que eu entregue o meu relógio e o sujeito só me pague o relógio dali a 30 dias. Se eu entregar o meu relógio e ele só me pagar dali a 30 dias, ele diferiu a data do pagamento para um único momento futuro. Então, pagamento em 30 dias é uma execução diferida. Mas pode ser que eu venda o meu relógio e o sujeito compre o meu relógio em 10 parcelas iguais. Aí é um trato sucessivo. Tudo bem? A rebus sextantibus só se aplica em contratos de execução diferida ou de trato sucessivo. A rebus sextantibus não se aplica em contratos de execução instantânea. Vamos ver lá como é que diz o artigo 317 do Código Civil? Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. A situação aqui é só de manutenção da obrigatoriedade, para garantir o valor real da prestação. Olha lá o 478 do Código Civil. Aliás, lembre-se, né? O 317 tem de sempre ser interpretado junto com o 478 a 480 do Código Civil. Não admite essa interpretação sozinho, não. Né? Olha lá como é que diz o artigo 478 do Código Civil. Nos contratos de execução continuada ou diferida, então marquem bem aí, só contratos de execução continuada ou diferida. Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que decretar retroagirão à data da citação. Olha o 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. E o 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Então, o que é importante aí desses artigos 478 a 480? Que pode haver resolução do contrato, mas também pode haver revisão do contrato pela rebus sextantibus. O contrato pode ser revisto. Então quer dizer que o contrato não é mais intangível? Lembra que eu falei no começo do princípio da obrigatoriedade? Comecei a falar de princípio da obrigatoriedade, eu falei, da obrigatoriedade decorrem outros princípios. Do princípio da obrigatoriedade decorre a intangibilidade, o pacta sunt servanda, a rebus sextantibus. A intangibilidade diz o quê? O contrato não pode ser alterado, a não ser que seja alterado pelas partes. Então quer dizer que a possibilidade de revisão contratual aqui é exceção à intangibilidade do contrato? Também não. Não é situação de exceção à intangibilidade, que o contrato não é mais intangível. Não é disso que nós estamos tratando. O contrato continua sendo intangível, ele não pode ser alterado, ele deve ser cumprido da maneira como ele foi estipulado. No entanto, nesta situação excepcional, contempla-se junto com o princípio da obrigatoriedade do contrato, a possibilidade de rever esse contrato. Isso está junto, colado com o princípio da obrigatoriedade. Aliás, ele decorre do princípio da obrigatoriedade do contrato.
Então não há exceção ao princípio da obrigatoriedade contratual por força destas figuras. E sim a decorrência do princípio da obrigatoriedade contratual, que são estas certas e determinadas figuras. Tá claro, gente? Vamos tratar aí um pouquinho de classificação dos contratos. A par das classificações aí, aqueles termos clássicos de classificação contratual, unilaterais, bilaterais, gratuitos, onerosos, enfim, essas classificações mais basais, gostaria de tratar um pouquinho com vocês da classificação dos contratos em comutativos e aleatórios. Contrato comutativo, acabamos de falar aí, sinalagma comutativo. O contrato comutativo é aquele contrato que não envolve risco. Então, um contrato é comutativo quando eu tenho prestação e contraprestação, e eu já sei com a prestação paga exatamente qual será a minha contraprestação. A situação, então, é de ausência de risco. Mas o contrato pode ser um contrato aleatório. O contrato pode ser um contrato aleatório. Contrato aleatório é aquele contrato de risco, alea. Lembra lá da expressão alea jacta est, a sorte está lançada. O contrato aleatório é o contrato de risco. O contrato aleatório é previsto nos artigos 458 a 460 do Código Civil. 458 a 460. 3 são as possibilidades de risco no contrato. Então, o contrato em regra é comutativo. Ele será aleatório quando houver disposição expressa sobre isso. Então, 3 são as possibilidades de risco no contrato. Um contrato pode ser aleatório por força da existência da coisa. Então, o contrato pode ser um contrato de risco quanto à existência da coisa. Um contrato pode ser aleatório quanto à quantidade da coisa. E um contrato pode ser aleatório quanto à sujeição ao perecimento da coisa. Quanto à existência da coisa primeiro. Olha só, o termo latino lá, emptio spei, que define a aleatoriedade do contrato quanto à existência da coisa. Imaginem só que eu quero comprar um bezerro na fazenda do José, só que esse bezerro ainda está dentro da vaca. E eu só quero comprar esse bezerro por força da vaca e do touro que inseminou, do sêmen que foi inseminado na vaca. Porque é de um touro campeão de diversas exposições, e eu quero comprar aquele bezerro. O bezerro não existe ainda, gente. Ele não nasceu ainda. Eu posso comprar algo que não existe ainda? Claro que posso. Só que eu posso assumir o risco da existência da coisa. Esse risco quanto à existência pode ser livremente assumido, desde que seja expressamente assumido. Então, em todo e qualquer contrato aleatório, marquem bem isso, contratos aleatórios, em todo e qualquer contrato aleatório, só há alea no contrato, risco no contrato, se for expressa a possibilidade do risco. Não há presunção de assunção de risco. O sujeito só assume risco expressamente. Não há assunção tácita de risco, assunção de risco por presunção. Então eu posso assumir o risco quanto à existência da coisa. Olha, ô José, por quanto você vai vender esse bezerro na hora que o bezerro nascer? Olha, a inseminação da vaca foi de um touro que é campeão, a vaca também é linhagem pura, não sei o que lá, eu vou vender esse bezerro aqui por 15 mil reais na hora que ele nascer. Por 15 mil reais, então eu vou te fazer o seguinte, antes dele nascer, eu te compro ele por 8 mil. Qual é o meu risco? O meu risco é que esse bezerro seja natimorto, que ele não nasça, ou que ele nasce e morra em 5 minutos, ou que ele venha defeituoso. Esse é o meu risco. E aí ele não vale nem esses 8 mil. E qual é o risco do José? Porque deve haver um risco recíproco. O risco do José é que esse bezerro tenha nascido tão bom e puro de linhagem, que ele pudesse vender esse bezerro até por 20 mil. E eu comprei o bezerro por 8 mil antes do bezerro nascer.
mas assumiu o risco quanto à existência desse bezerro. Tá claro? Então, pode haver essa assunção de risco quanto à existência. Só assunção de risco quanto à existência? Não. Pode haver uma assunção de risco quanto à quantidade. Então, imaginem os senhores que eu chego lá na fazenda do mesmo José e falo assim, José, eu quero comprar a sua próxima safra. Eu posso comprar a próxima safra de café ou de milho do José? Eu sei quantas sacas de café ou de milho essa safra vai dar? Eu não sei ainda quantas sacas nós vamos ter no momento em que ocorrer efetivamente a safra. Mas eu posso assumir o risco quanto à quantidade? Claro que posso. Eu imagino a base do valor que eu vou pagar e assumo o risco quanto à quantidade e pago. Ora, se nada vier do café ou do milho que foi comprado, óbvio que o José vai me devolver o dinheiro. Porque eu não assumi o risco da existência. Eu assumi o risco da quantidade. Algo tem de haver de café ou de milho e ele tem de me pagar. Ainda que seja muito pouca quantidade. E por fim, o último risco possível de ser assumido é a sujeição ao perecimento. A possibilidade de risco quanto à sujeição ao perecimento. Aquela situação específica, em que o sujeito compra um bem que está sujeito a perecer. Então, o Pons de Miranda dá o exemplo, que até hoje é válido, que é aquela situação em que o sujeito compra uma mercadoria que está vindo de navio para o país. Só que ele recebe lá a informação de que uma forte tempestade pode afundar o navio. O que ele faz? Ora, ele faz uma policitação, uma oferta pública, coloca no jornal. Se nada vier do café ou do milho que foi comprado, óbvio que o José vai me devolver o dinheiro. Porque eu não assumi o risco da existência. Eu assumi o risco da quantidade. Algo tem de haver de café ou de milho e ele tem de me pagar. Ainda que seja muito pouca quantidade. E por fim, o último risco possível de ser assumido é a sujeição ao perecimento. A possibilidade de risco quanto à sujeição ao perecimento. Aquela situação específica, em que o sujeito compra um bem que está sujeito a perecer. Então, o Pons de Miranda dá o exemplo, que até hoje é válido, que é aquela situação em que o sujeito compra uma mercadoria que está vindo de navio para o país. Só que ele recebe lá a informação de que uma forte tempestade pode afundar o navio. O que ele faz? Ora, ele faz uma policitação, uma oferta pública, coloca no jornal, dizendo que aquela mercadoria que ele tem no navio que vale 50 milhões, ele está vendendo, por estar sujeito ao perecimento, ele vai colocar isso expressamente, porque esse risco tem de ser assumido de maneira livre pela pessoa. Por estar sujeito a perecimento, ele vende aquela mercadoria por 5 milhões, por 10% do preço. Pode fazer isso? Claro que pode. Isso é um contrato aleatório quanto à sujeição ao perecimento da coisa. A coisa está sujeita a perecimento, ele vende mais barato. É isso que vai ocorrer. O que é que rompe o contrato aleatório? O que rompe o contrato aleatório é o agravamento imotivado do risco. Então, até o motivado é demais aí, porque ainda que ele seja motivado, o que ele efetivamente não pode ser, o que ele tem de ser é avisado. Não pode haver agravamento puro e simples do risco. O agravamento do risco pode ocorrer de diversas maneiras. Imaginem só, comprei o tal do bezerro. Assumi o risco quanto à existência, gente. Se o bezerro não vier a existir, eu paguei do mesmo jeito, tá claro? O dono da fazenda vira para o criador e fala assim, não alimente mais o bezerro, a vaca, porque o bezerro está vendido. Ele está agravando o meu risco daquele bezerro ser natimorto. Ele está agravando o meu risco daquele bezerro não existir. Esse agravamento de risco é má fé. Isso rompe o contrato aleatório, é claro, é inadimplemento culposo. Situação em que ele vai me devolver valor pago, mais perdas e danos. E aí as perdas e danos, dano emergente, lucro cessante, perda de uma chance e dano moral, como a gente falou na nossa aula anterior. Tá claro? Então, tem de ficar muito atento. Pode haver agravamento do risco no contrato aleatório quanto à quantidade? Claro que pode. Comprei a próxima safra de café. O sujeito já vendeu a safra e fala, pode parar de irrigar a safra, a plantação. Não precisa mais irrigar. Já está vendida a safra.
ele está agravando o meu risco de menor quantidade ainda advir daquele contrato. É uma situação de agravamento de risco que rompe o contrato aleatório, ele vai me pagar devolução de valores pagos mais perdas e danos. Tá claro? E na sujeição ao perecimento? O sujeito já sabe que o navio já afundou. Para não perder todo o patrimônio, perder só uma parte, ele lança uma policitação falsa, não é? Agravando o risco, rompendo o contrato aleatório, dizendo que a coisa ainda existe e que está sujeita a perecimento. Está agindo de má fé. Situação em que necessariamente haverá o rompimento do contrato aleatório. Nessa situação específica, nós teremos a possibilidade de pleito de devolução de valores pagos, mais perdas e danos. Tá claro? Além dos princípios contratuais e dessa classificação específica dos contratos, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre garantias contratuais. Essas tais garantias contratuais são tidas em boa parte da doutrina como efeitos particulares do contrato. Em que pese a gente trate aí de efeitos particulares do contrato, né, a gente prefere tratar sobre a terminologia garantias contratuais ou garantias nos contratos. Né. O alienante, ele é obrigado a garantir o contrato. Né, e o alienante garante esse contrato como? Garantindo a coisa transmitida e garantindo o direito transmitido. Então, são duas formas de garantia. Ele é obrigado a garantir a coisa que ele transmite e ele é obrigado a garantir o direito que ele transmite. Quanto à coisa que ele transmite, qual é a garantia dada? É a garantia sobre vícios redibitórios. Então, quanto à coisa transmitida, o alienante garante sobre vícios redibitórios. O que é um vício redibitório, um vício de redibição? Olha, basicamente, 3 são as possibilidades de classificação do vício, do defeito na coisa. Primeira classificação, vício aparente. Além do vício aparente, a coisa pode ter um vício oculto. Além do vício aparente e do vício oculto, a coisa pode ter um vício oculto de difícil percepção. Então imaginem só que o sujeito vai comprar um automóvel, e na hora que ele chega na casa do outro para comprar esse automóvel, ele vê que o capô do automóvel tem uma amassada ali. Que tipo de vício que é esse? É um vício que se constata em exame elementar da coisa. Logo, é um vício aparente, porque se constata em exame elementar da coisa. Mas pode ser que a gente tenha um vício oculto na coisa. Por exemplo, o chassi do automóvel está torcido. Não sei que ele leve em algum lugar, aquele sujeito, olhe de maneira profissional, né, e analise, ele não vai descobrir isso, se não for efetivamente visto como aparente esse vício. Esse é um defeito ou um vício oculto da coisa. Ele está lá, ele já se manifesta, mas é difícil percebê-lo. Né? Mas ele já está gerando seus efeitos, né, já está tendo consequências. O vício oculto de difícil percepção, que é essa terceira classificação, é aquele vício que, além de oculto, ainda não se manifesta. Além de escondido, ainda não se manifesta. Por exemplo, imagina que esse mesmo automóvel foi pintado numa temperatura inadequada e depois de 3 anos a pintura do automóvel vem a rachar inteirinha. Pode acontecer? Pode. Enquanto não rachar a pintura, o sujeito não sabe que existe esse defeito. Não sabe que existe esse vício. Ele pode fazer o exame que ele quiser, que ele não vai saber. Imagina que a dispensa de esgoto de uma casa, a tubulação, no momento da construção da casa, foi construída numa angulação equivocada. Pode passar 10, 15, 20 anos, uma hora aquilo vai ceder e vai gerar um prejuízo danado. Mas este foi um defeito de projeto. Já estava lá o defeito no momento da alienação da coisa. No entanto, ele não gerava efeitos, né? Ele não gerava consequências ainda. Né? Mas ele sempre esteve lá, aquele defeito sempre esteve lá. Vício redibitório, só é possível se alegar o vício redibitório para vícios ou defeitos ocultos ou ocultos de difícil percepção. O defeito aparente, o vício aparente, não gera
a possibilidade de alegação de vício redibitório. Por essa alegação de vício redibitório, previsto lá no artigo 441 do Código Civil, por essa situação de vício redibitório, o sujeito vai ter direito ao quê? Ou ao abatimento no preço da coisa, ou à devolução do preço pago. Né? E é óbvio, se houve má-fé do alienante, mais perdas e danos. Né? Então ele tem duas possibilidades a escolher. Ele quem? O adquirente. Ou ele vira lá para o sujeito que alienou a coisa para ele, para o alienante e fala, olha alienante, você me devolve o valor que foi pago, ou ele fala, alienante, eu paguei 300 mil reais por essa coisa, eu quero diminuição no preço, você me devolve 100 mil só. Ele escolhe o que ele quer, ou ele fica com a coisa e pede abatimento no preço, ou ele pede devolução do valor pago. Ah, se ele quiser o abatimento no preço, ele vai mover a ação estimatória, ação quanti minores. Se ele não quiser o abatimento no preço, ele vai pedir a devolução do valor pago e, óbvio, vai devolver a coisa. No entanto, ele tem prazo para fazer isso. Ah, e quais são os prazos que ele tem para fazer isso? São 3 prazos que ele tem para fazer isso, 3 possibilidades de prazo. Todos estes prazos estão lá dispostos, disciplinados no artigo 445 do Código Civil. O prazo pode ser, primeiro, prazo ordinário, prazo comum, 30 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis. É o artigo 445 caput. O prazo ordinário, prazo comum, é de 30 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis. Além deste prazo ordinário, deste prazo comum, temos o próximo prazo aí. Se o adquirente já estava na posse da coisa. Imaginem só a seguinte situação. Eu aluguei a minha casa para o José é meu inquilino. E aí eu vendo a minha casa para o José, pode acontecer isso? Claro que pode, né? O adquirente da casa, nesse caso, já estava na posse da coisa no momento da venda, no momento da alienação. Neste caso específico, o prazo é contado à metade. Se o bem é móvel, o prazo será de 15 dias. Se o bem é imóvel, o prazo será de 180 dias. Então esse é o segundo prazo. No primeiro prazo, vocês podem colocar lá prazo comum. No segundo prazo, vocês podem colocar lá seu adquirente já estava na posse da coisa. E o terceiro e último prazo para alegação de vício redibitório. Quero lembrar que todos estes prazos, gente, são decadenciais. Todos estes prazos são prazos decadenciais. Tá claro? Então, o terceiro e último prazo é aquele prazo do defeito oculto de difícil percepção. É um prazo que eu começo a contar só na data em que o defeito se manifesta. Né? Qual é que é o prazo? Máximo de 180... Máximo de, hein? Não é prazo cogente. Máximo de 180 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis. 180 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis. Esse é o prazo, esse último prazo é do parágrafo 1º do artigo 445. No artigo 445, ainda no parágrafo 2º, nós encontramos a disposição para a lei especial quando se tratar da alienação de animais. Né? E o 446 do Código Civil, que é importantíssimo, que trata da cláusula de garantia, que gera tanta discussão. Né? Quando o alienante dá uma garantia, como é que se contam os prazos? Ora, se o alienante me deu uma garantia suplementar, uma garantia contratual, o que é que vai acontecer? Durante o prazo de vigência daquela garantia contratual, não correm os prazos de garantia legal. Então, enquanto tiver lá, o alienante me deu 3 meses de garantia. Quando passarem esses 3 meses de garantia que o alienante me deu, é que entra a garantia legal. É o 446 do Código Civil que diz isso. Tá? E além disso, muito importante ter em mente que, se durante a garantia contratual eu descubro o defeito, eu tenho 1 mês, eu tenho 30 dias para comunicar ao alienante. Se eu não comunico, eu decaio do direito de garantia contratual. Mas no dia imediatamente subsequente,
inicia a garantia legal. Tá legal, gente? Pois bem, esse era o recado que eu queria dar para vocês aí em direito contratual, na teoria geral dos contratos. Nós tratamos aí dos princípios do direito contratual, da classificação dos contratos comutativos e aleatórios, e dentro das garantias, nós tratamos aí do vício redivitório, que é a garantia sobre a coisa que é alienada. Na nossa próxima aula, nós vamos tratar de função social no direito de família. Vamos tratar de direito de família, de maneira geral, sob um aspecto civil constitucional. Antes de encerrar a aula, eu gostaria de lembrar vocês aí o e-mail aqui do programa, saberdireito@stf.jus.br. Mandem os e-mails de vocês aí com dúvidas ou sugestões. Por hora, um forte abraço a todos vocês. Espero que estejam gostando do nosso curso de Direito Civil Constitucional e aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço.